Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Criptográfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é dia 28 de março de 2021, agora são exatamente 11h22 da manhã, hoje é um domingão, né? E vamos aí falar sobre Bitcoin e mercado de criptomoedas. Mas antes de começar, pessoal, eu gostaria de estar convidando vocês a se inscreverem aqui no canal, deixar o like nesse vídeo, tá? Participarem do nosso grupo no Facebook, seguirem nosso canal no Telegram, os links vão estar aí embaixo, fixados no topo dos comentários, beleza? Bem, pessoal, começando aí pelos tempos gráficos maiores, né? Olhando aqui no gráfico diário, a gente vê que o Bitcoin está em tendência de alta aí há um ano, tá? Desde março de 2020. Então, por enquanto, ainda está fazendo topos e fundos cada vez mais altos, embora já tenha dado alguns sinais aí de fraqueza no momento, né? O último topo ele superou e está com uma certa dificuldade aí de estar recuperando e estar subindo, tá? Então, mas assim, ainda a tendência principal é de alta, tá? Se a gente olhar no gráfico mensal aqui, para quem opera em longuíssimo prazo aí, né? Quem faz hold, tendência de alta. Se você ficar tentando vender para comprar mais embaixo, a chance maior é de você acabar tendo que recomprar mais caro e recomprar menos bitcoins se ele voltar a subir, tá? Porém, pessoal, o Bitcoin, na minha opinião, tá? Ele tá devendo uma correção. Ele tá subindo aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses seguidos sem parar, tá? Ele não tá, até hoje ele não corrigiu. Março, que historicamente é um mês em que o Bitcoin corrige, ele não corrigiu. Eu tenho medo de quando essa tendência acabar, porque ela tá durando muito, assim, ela tá sendo muito continuada, tá? Então, assim, para quem opera com foco em curto prazo, é bom tomar um certo cuidado aí com o Bitcoin, tá? Porque não necessariamente a gente tem uma certeza se ele vai continuar subindo assim por muito tempo, tá? Olhando aí, pessoal, para o gráfico de 4 horas do Bitcoin, o que a gente vê? A gente vê o Bitcoin aí fazendo uma estrutura de baixa, tá? Então, para quem opera swing trade, day trade, ele tá meio chatinho, tá? A gente vê aqui, ó, topos e fundos cada vez mais baixos, tá? O que não é muito legal, viu? Se a gente olhar aqui, já dá para ver um topo e fundo mais baixo, outro topo e fundo mais baixo, outro topo e fundo mais baixo, e agora aqui um topo mais baixo. Enquanto ele não começar a fazer topos e fundos cada vez mais altos, não fica interessante para swing trades mais curtos, tá? Você está apostando aí na alta. É bom esperar para ver se ele vai conseguir romper essa bandeira aqui para cima, tá? A gente vê aqui que tem um padrão. Se ele conseguir romper para cima essa bandeira, aí a coisa fica legal. Aí a gente já vai ter um sinalzinho interessante de que ele pode continuar a subir, tá? Ontem a gente teve a ativação do setup 9.1 no gráfico diário, um setup de compra. Porém, pessoal, como eu disse ontem, tá? A taxa de acerto do setup 9.1 é em torno de 30 a 40%. É uma estratégia muito boa, muito funcional. Quando ela acerta, ela pega grandes movimentos, mas a maior parte das vezes, a maior parte dos sinais, ela erra. Então é bom tomar um cuidado e, na minha visão, esperar o rompimento dessa bandeira aqui pode ser aí talvez uma das melhores opções para quem está querendo entrar em alguma operação comprada no Bitcoin imediatamente, tá? Outra coisa importantíssima de ser lembrado, pessoal, é que a gente está no final de semana, tá? E movimentos de final de semana, eles não costumam ser muito confiáveis. Não é porque o Bitcoin subiu no sábado, no domingo, que a gente vai ter uma alta durante a semana e que a alta voltou, tá? É sempre bom esperar o retorno da semana para ver como vai ficar. Porque, pessoal, o que acontece? Bem, basicamente, o Bitcoin aí desde março de 2020 ele tem seguido bastante os mercados tradicionais, ele tem ficado muito correlacionado, principalmente com o SP500 e com os índices de países emergentes, tá? Porque ele é um ativo de risco, né? Assim como as ações, assim mesmo, até mesmo como países como o Brasil, países considerados de risco. E isso, pessoal, acaba de risco para investimento, tá? Isso acaba influenciando o Bitcoin diretamente. Então, por exemplo, o Bitcoin está subindo no final de semana, mas todos os mercados estão fechados. Vamos supor que ele sobe e acontece igual semana passada, né? Que abriu os mercados mundiais, estavam estressados aí por causa de problemas na Turquia. Isso acabou influenciando até mesmo o Bitcoin e outros ativos que não estão, que não são ações desses países, tá? Então é sempre bom manter a atenção nisso. A partir da segunda, terça, quarta-feira a gente tem uma visão melhor da tendência dele. Final de semana ele dá essas subidas fortes.
inclusive essa máxima histórica, a última máxima que ele alcançou lá em 61.781 dólares, foi no final de semana, se eu não me engano, num sábado, tá? Então, é importante tomar muito cuidado com esses movimentos finais de semana. O mercado está com pouco volume e ele fica muito suscetível a manipulações. Pessoal, olhando aí uma moeda que eu falei ontem, tá atualizando rapidamente aqui a situação dela, ela rompeu aquele triângulo que a gente estava falando para cima, pessoal. Tá? Vocês lembram? Ela estava aqui ontem, né? Se eu não me engano, em 1,44 satoshis. Ela rompeu para cima o triângulo e é bem provável, pessoal, que ela venha aí tentar alcançar a região dos 232 satoshis, 230 satoshis, tá? Então, olho nessa moeda, é a BTS, no par BTS-BTC. Ela pode dar operações interessantes aí, beleza? Outra moeda que na minha visão é para a gente ficar de olho nos próximos dias, pessoal, é a Chainlink, tá? Se a gente olhar aqui no par Chainlink Bitcoin, o que é que a gente vê? A gente vê aparentemente a formação de uma cunha, tá? E pessoal, se a Chainlink no par Bitcoin romper essa cunha para cima, pode ficar interessante aí para estar operando ela, viu? Ainda não rompeu, ela ainda está dentro do padrão, presa aqui, né? Mas se romper para cima, pode ser interessante. Tá? E se ela romper para cima, para onde que a gente poderia projetar a Chainlink? Baseado nessa cunha, a gente poderia projetar ela, vamos supor que rompesse aqui, vamos supor que rompesse no dia 1º de abril, né? A gente poderia projetar ela aí lá na região dos 73.700 satoshis, o que daria aí uma valorização após rompimento de em torno de 40%, tá? E lembrando, pessoal, se ela sobe no par Bitcoin, ela tende a subir no par dólar. Então isso aí é essencial analisar o par Bitcoin em muitos casos para você ter uma ideia de para onde a moeda pode ir, tá? Se romper para baixo, aí ela cai, mas vamos ficar de olho porque é uma moeda que está com um padrão interessante aí para os próximos dias, tá? O rompimento desse padrão pode dar um bom trade tanto para cima quanto para baixo, beleza? Uma moeda que eu não poderia deixar de falar, pessoal, é a ADA, tá? Se a gente olhar aqui no par ADA dólar, que a gente tem a ADA prestes aí a romper o topo histórico. Porém, pessoal, vamos ver se ela vai conseguir fazer isso até dia 30. Se ela não conseguir fazer isso até dia 30, dia 31, aí complica para Cardano, tá? Por que complica, pessoal? Complica porque a partir no dia 31 a gente tem atualizações importantíssimas na Cardano, tá? E tem aquela velha estratégia do mercado, compre no boato, venda no fato. No fato, muitos especuladores tendem a vender, isso pode derrubar o preço dela. Por isso eu acredito que se ela não subir até dia 31, a coisa pode ficar complicada para ela, tá? É uma certeza? Não. Só que é uma coisa assim que normalmente acontece, tá? No mercado, é uma estratégia muito funcional. Se a gente olhar aqui agora, pessoal, no gráfico de 4 horas, a gente vê que ela está numa região que já foi suporte e resistência várias vezes, né? Ela está aqui no meio do range. Vejam essa linha branca aqui, essa linha branca, ela foi suporte e resistência várias vezes. A Cardano bateu nela, caiu, depois bateu nela e não caiu, né? Segurou ela na queda, bateu de novo, depois caiu para baixo dela, ficou segurando embaixo dela. Depois subiu para cima dela e voltou e ficou segurando, tá? Então, aqui, pessoal, para quem gosta de fazer operações curtas, pode ser um ponto interessante para Cardano, tá? Para estar fazendo entradas. Está na zona de suporte, tá? E aí o stop fica a seu critério. Para quem gosta de usar a tática da sombra inferior, talvez deixar um stop aqui embaixo, né? Enfim, a Cardano aí, na minha visão, ela no início dessa semana até quarta-feira, ela pode aí dar alguma operação interessante na ponta compradora. Depois, é mais provável que ela fique interessante na ponta vendedora, tá? Isso aí, pessoal, sempre frisando, né? Tô falando de curto prazo, beleza? Pessoal, no mais é isso. Desejo a vocês um ótimo domingão. Desejo aí bons negócios no mercado de criptomoedas ou qualquer outro mercado que seja que você opere, tá? Até mais, tchau!